Bem-vindos de volta ao nosso terceiro bloco da nossa aula de estabilidades. Agora, nós vamos conversar sobre a nossa terceira estabilidade, que é a estabilidade do membro da CIPA. Lembram da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Gente, a estabilidade do membro da CIPA está disciplinada lá no artigo 10, inciso 2 do nosso ADCT, e ela determina que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, aquele empregado que foi eleito pelos demais empregados para fazer parte da CIPA, vai ter estabilidade ali desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito. Não são todos os estabelecimentos empresariais em que é obrigado a se ter uma CIPA, tá? Apenas aqueles estabelecimentos com mais de 19 empregados. O objetivo, gente, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é indicar ali as áreas de risco de acidentes, solicitar medidas necessárias para recuperação, manutenção e prevenção de riscos. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre a CIPA, depois dá uma olhada lá na NR número 5, tá? A NR5, ela traz mais detalhes sobre a CIPA. Aquele que é estável por ser membro da CIPA, ele vai ter uma estabilidade provisória, desde o registro da sua candidatura e, se eleito, até um ano após o final do mandato, não é isso? Essa estabilidade, ela também é relativa, não é? Além disso, ela é altruísta, não é em razão da pessoa, mas sim do fato dele fazer parte da CIPA, tá? E ela também é ope iuris, ou seja, gente, neste caso, né, será imprescindível aqui que, nesse caso, gente, me desculpa, no caso do membro da CIPA, então, no caso do membro da CIPA, a demissão por justa causa, ela se opera de pleno direito, tá? Ou seja, configurada a justa causa, o empregador ele não necessita ir até ao judiciário para extinguir o contrato desse membro da CIPA, ok? Lembrando, gente, alguns aspectos importantes em relação à estabilidade do membro da CIPA. A estabilidade ela vai abranger tanto os membros titulares quanto os membros suplentes, desde que eleitos. Isso porque a CIPA, gente, ela funciona do seguinte modo. Ela tem a composição do que nós chamamos de composição paritária. Metade dos seus membros são indicados pelo empregador e metade dos seus membros são eleitos pelos empregados. Apenas os membros eleitos que possuem estabilidade. Os membros indicados pelo empregador não possuem estabilidade, tá? O mandato ele é de um ano, permitindo-se a reeleição, e aquele dirigente, membro da CIPA, que faltar imotivadamente mais de 4 reuniões, ele perde o mandato, então automaticamente ele também perde o direito à estabilidade, beleza? Lembrando que essa estabilidade provisória do cipeiro, ela abrange tanto os membros eleitos quanto os seus suplentes, tá? E ela não é uma vantagem pessoal. Lembra que eu comentei com vocês que ela é uma estabilidade altruísta. Por isso que essa estabilidade só tem razão de ser quando a empresa estiver em atividade. Se o estabelecimento empresarial for extinto, automaticamente esse membro da CIPA também perde direito à sua estabilidade, ok? Além da CIPA, nós temos, hoje em dia não é tão mais comum, tá? Mas está regulamentado lá na CLT, as CCPs, Comissões de Conciliação Prévia. Gente, as comissões de conciliação prévia, elas têm no mínimo 2, no máximo 10 membros, tá? E mais uma vez aqui também, aqueles membros que forem eleitos e os seus suplentes terão estabilidade desde a eleição até um ano após o término do mandato, tá? O mandato aqui também é de um ano, tá? Permitida mais uma recondução, então permitida mais uma eleição. Está lá no 625A, parágrafo 1º,
que fala que é vedada a dispensa dos representantes dos empregados, então dos membros eleitos, né, da CCP, titulares ou suplentes, até um ano após o final do mandato. Lembrando que tanto a estabilidade da CIPA quanto do membro do CCP são estabilidades altruístas, opeiures, que operam-se de pleno direito, né? E que, portanto, são extintas ali em virtude de uma justa causa, em virtude de uma força maior, em virtude da extinção do estabelecimento empresarial. Ok? Sobre essas estabilidades da CIPA, do CCP, eu estou passando bem rapidinho, porque elas são bem fáceis, tá? Outra estabilidade, e agora essa bastante famosa, é a estabilidade da gestante. O artigo 10, inciso 2, alineado a DCT, fala que a gestante ela terá estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, gente, o fato jurídico que determina essa estabilidade é a gestação. A gestação ela tem que ocorrer ali ao longo do contrato de trabalho. A partir do momento em que se confirma a gravidez, independente dessa confirmação acontecer após o fim do contrato de trabalho, isso não é relevante, desde que se comprove que a concepção aconteceu no âmbito do trabalho, tá? Então, embora o artigo 10, inciso 2, alineado a DCT, fale que a gestante ela está estável desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, essa estabilidade ela começa na confirmação da gravidez, porque é quando a gestante tem ciência desta gravidez. Porém, tá? O que tem-se que comprovar é que o fato jurídico da gestação aconteceu dentro do contrato de trabalho, tá? Lembrem-se disso. Se ela é demitida e posteriormente ela vem engravidar, aí não, gente, ela não faz jus à estabilidade. Ah, mas e uma pessoa que é contratada grávida? Então, né, a concepção não ocorreu ali no contrato de trabalho. Não tem problema, porque a gestação ocorreu no contrato de trabalho, tá? Lembrando que essa estabilidade ela é extensível também às empregadas domésticas, tá? E a quem detiver a guarda do filho em caso de falecimento da genitora. Então, por exemplo, a mãe vem a falecer no parto, o pai, se for aquele quem ficou com a guarda do filho, ele também passa a ser detentor desta estabilidade, tá? Gente, a empregada, ela é obrigada, a empregada gestante, ela é obrigada a comunicar ao empregador, né, que ela está grávida, e o empregador, ele é obrigado a saber, a ter conhecimento desse estado gravídico da gestante, para que então ele não possa demiti-la? Não, tá, gente? A comunicação, ela é requisito da prova do ato e não de substância. Por isso que aqui o empregador, ao mandar embora uma gestante, e depois ela requerer a reintegração, ele não pode simplesmente alegar, eu não sabia, então eu mandei ela embora, não sou obrigado a reintegrar porque ela não me avisou dessa gestação. Não, tá, gente? Trata-se de uma responsabilidade objetiva. Por mais que essa gestante seja mandada embora e o empregador não sabia, não tinha conhecimento desse estado gravídico, posteriormente, a partir do momento que ele passa a ter conhecimento, tá? Ele tem que reintegrar essa empregada. Isso porque o desconhecimento dessa gravidez pelo empregador não afasta o direito à estabilidade, tá? E também é plenamente, terminantemente proibido por lei que seja feito qualquer tipo de exame médico de esterilização ou de gestação na mulher, tá? A não ser que ela trabalhe como atividade insalubre que demande que seja feito esse teste de tempos em tempos. Fora isso, isso fere a intimidade da mulher, viola a vida privada da mulher, ela não é obrigada a se submeter a nenhum tipo de exame médico, tá? Lembrando que o conhecimento do estado gravídico pela mulher, se ela tiver sido demitida, dá direito a ela à reintegração, né? Ou se for o caso, se ela comprovar que a reintegração não é possível, ou porque já passou o período estabilitário, já se passou, né, os 5 meses após o parto, ou então porque ali naquela empresa não é mais possível que ela volte a trabalhar ali, em virtude de um clima ruim que ela ficou, ela pode requerer a indenização, tá? A indenização é no valor de todos os direitos, todos os salários que ela faria jus
desde o momento que ela saiu da empresa até os 5 meses após o parto, tá? Lembrando, gente, que desde a concepção já é garantido essa estabilidade, mesmo que a gestante só venha a ter um conhecimento gravídico posteriormente a isso, tá? Tanto que o 391 da CLT, o A, ele determina que a confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. Isso nós já vimos, né? Por mais que seja num contrato por prazo determinado ou durante o aviso prévio, se ela venha a se descobrir grávida, ela tem direito à manutenção desse contrato de trabalho, ela tem direito à reintegração, caso seja a possibilidade. Isso, gente, porque a reintegração ela só é possível durante o período estabilitário. Então, a empregada ela só faz jus à reintegração até os 5 meses após o parto. Na verdade, geralmente, né, ela só faz jus à reintegração até ali o nascimento, porque depois ela entra na licença maternidade. Se ela requerer essa reintegração fora do período estabilitário, o juiz ele vai converter este pedido em uma indenização. Como eu disse a vocês, é no valor dos salários e dos demais direitos correspondentes ao período da estabilidade, ok? Lembrando que a gestante ela só possui estabilidade enquanto ela estiver grávida. Se ela vier a perder esse bebê, se ela vier a sofrer, né, um aborto não criminoso, ela passa a ter direito a uma licença, 2 semanas de licença remunerada, é uma das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho que nós vimos, tá? Hoje em dia tem-se uma discussão de até quando seria considerado aborto não criminoso e quando que seria considerado nascimento sem vida, tá? A primeira corrente, gente, ela fala que se houver um parto sem vida após a 23ª semana, ou se o bebê ele morre após o parto, nesses casos a gestante continuaria tendo estabilidade, tá? Se for um nascimento sem vida, até continuaria tendo direito à estabilidade. Já uma outra corrente fala que no caso de nascimento sem vida, tá? Como não há que se falar em um bebê, né, em um tempo para cuidar do bebê, que seria a razão da estabilidade, o nascimento sem vida se equivaleria a aborto. A gestante, além de ter as 2 semanas, teria direito àqueles 2 dias de descanso, tá? A jurisprudência, porém, trouxe até uma jurisprudência aí para você nos slides, ela tem entendido que mesmo se tratando de natimorto, se for após a 23ª semana, a empregada terá sim direito à estabilidade até os 5 meses, né, após o parto, beleza? Em relação à empregada doméstica, gente, como eu comentei com vocês, a empregada doméstica ela também faz jus, né, à estabilidade da gestante, mas aqui a reintegração não poderá ser compulsória. Isso porque lar é asilo inviolável, a gente sabe que a empregada doméstica é uma relação, né, muito pessoal, muito privada, ela está dentro da casa da pessoa. Então, nessa hipótese, o empregador ele pode optar por não reintegrar essa empregada e sim pagar a indenização substitutiva, tá? Lembrando que a estabilidade da gestante é personalíssima, então não é altruísta em razão dela mesma, pelo fato dela estar grávida, é provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto e opera-se de pleno direito, tá? Se for configurada uma justa causa, essa gestante ela pode ser mandada embora de pleno direito, sem a necessidade do ajuizamento de um inquérito para apuração de falta grave. Beleza? E agora a nossa próxima estabilidade, que está aí no slide para vocês, é a estabilidade do acidentado. Nós já conversamos um pouquinho sobre ela no nosso primeiro bloco, tá? E agora voltamos à estabilidade do acidentado, que é aquele que sofreu um acidente de trabalho, tá? O artigo 118, gente, da Lei 8.213 de 91, que é a lei previdenciária, ela fala que aquele empregado que sofreu um acidente de trabalho e que ficar afastado por mais de 15 dias, portanto, recebendo um auxílio-doença ou um auxílio-doença acidentário, ele terá direito à estabilidade, tá?
de, no mínimo, 12 meses, que começará a contar após o seu retorno, tá? Isso que diz o artigo 118, ao determinar que o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente, tá? Então, nós temos dois requisitos aqui que se repetem lá na súmula 378, inciso 1º. Primeiro requisito é que esse empregado ele tem que ter sofrido um acidente de trabalho ou então uma doença funcional, tá? Esse acidente de trabalho ou essa doença funcional tem que ter determinado um afastamento superior a 15 dias, tá? Aí no slide de vocês está superior a 31 dias, mas porque isso foi na época da Dilma, eu vou modificar para vocês, tá? Então, vou até modificar aqui agora. Ele tem que ter uma percepção, né? Tem que ficar afastado por, no mínimo, eu vou colocar aqui, por mais de 15 dias consecutivos, tá? E ao obter essa alta médica, ele retorna ao trabalho e ao retornar ao trabalho, ele passa a ter no mínimo 12 meses de estabilidade. Então, vamos lá, né? Esses três requisitos. Tem que ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença funcional. Em virtude desse acidente de trabalho ou da doença funcional, ele fica afastado por mais de 15 dias e, portanto, passa a perceber um benefício previdenciário com auxílio doença. E após obter a alta médica, ele passa a ter a estabilidade de no mínimo 12 meses. Ok, amores? Então, aí nos slides seguintes, eu falo para vocês o que vem a ser o acidente de trabalho, o que vem a ser a doença profissional. Lembrando que esse período de estabilidade de no mínimo 12 meses, legal, tá? Pode ser aumentado, qualquer uma das estabilidades que nós vimos, ela pode ser aumentada por meio de acordo ou por meio de convenção coletiva, tá? Lembrando que aqui, do acidentado, se ele sofrer um acidente de trabalho, seja no curso do aviso prévio, seja durante o contrato por prazo determinado, ele tem direito à estabilidade do mesmo modo, tá? Gente, com isso a gente termina nossas estabilidades legais, tá? Só a título de curiosidade, eu trouxe aqui para vocês, nos dois últimos slides, a questão do deficiente físico ou reabilitado e a questão da dispensa discriminatória, tá? Gente, as empresas que têm mais de 100 empregados, né, 100 ou mais empregados, elas são obrigadas por lei a reservar 2 a 5% dos seus cargos para esses empregados que são reabilitados ou portadores de deficiência física, tá? Gente, esses cargos, eles sempre têm que estar preenchidos. O que significa isso? Significa que um empregado deficiente ou reabilitado que ocupa este cargo, ele só poderá ser demitido quando já houver um outro empregado para substituí-lo. Por isso que a lei, o artigo 93, parágrafo único da 8.213 de 91, fala que o deficiente físico e o reabilitado, ele é estável até que outra pessoa, nas mesmas condições, seja contratado para a sua vaga. Então, eu não posso demitir um deficiente físico, um reabilitado, sem ter alguém para ocupar o seu lugar, tá? Ele tem direito a ficar no cargo até que eu comprove que já arrumei uma pessoa para ficar no seu lugar, beleza? Outra questão que eu queria comentar com vocês, e aí, gente, nem é, tá, uma hipótese de estabilidade, mas entra aqui nessa questão de limite ao direito potestativo do empregador, é a questão da demissão discriminatória, tá? Nós temos algumas situações, a súmula 443, ela trata especificamente no caso de AIDS, mas a gente pode aplicar essa súmula, né, hoje em dia, de forma analógica, de forma análoga, à hipótese dos empregados que sofrem discriminação sexual, a hipótese dos empregados que sofrem discriminação por qualquer outro tipo de doença, tá? É o seguinte, nos moldes da súmula 443, um empregado que é portador de HIV e ele é demitido sem qualquer razão justificada, tá? Seja portador de HIV ou de qualquer outra doença grave, né, que acabe suscitando um estigma ou um preconceito. Quando esse empregado é demitido, presume-se que ele foi demitido em virtude de uma discriminação em virtude a essa doença grave que ele sofre,
tá? Se ele consegue comprovar no judiciário que ele foi demitido realmente em virtude disso, em virtude de ser portador de HIV ou de outra doença infecto-contagiosa, ou então que gere algum tipo de estigma, essa demissão, esse ato que levou à extinção do contrato de trabalho, vai ser determinado como inválido perante o judiciário. E, nesse caso, o empregado terá direito à reintegração, tá? Então, gente, a dispensa discriminatória aqui, ela pode ensejar essa reintegração. É interessante eu decidir falar isso com vocês, e agora especificamente para os meus alunos do São Gabriel, até por causa do trabalho do alienista que vocês vão ter que fazer, né? Juntar aqui a questão da loucura e da dispensa discriminatória no ambiente de trabalho, tá? Então, aqui, a súmula 443, ela fala especificamente do portador de AIDS, né? E daquela pessoa que é portadora de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Mas, hoje em dia, qualquer tipo de dispensa discriminatória, se for comprovado que foi a discriminação que levou a essa dispensa, poderá, sim, ensejar uma reintegração, além de uma indenização por danos morais. Ah, Carol, essa pessoa, quando ela é reintegrada, ela se torna estável? Não, ela não se torna estável. Então, tecnicamente, ela poderia ser reintegrada hoje e demitida amanhã, né? Mas acaba gerando um medinho ali nos empregadores, tá? Só para a gente terminar a nossa aula, tem um filme bastante interessante que trata especificamente sobre essa dispensa discriminatória, que é o filme Filadélfia. É um filme mais antigo, eu não sei se vocês acham no Netflix, mas depois quem tiver alguma curiosidade, tá? De assistir esse filme, é bastante interessante. Ele trata exatamente dessa dispensa discriminatória em virtude do AIDS. Ok? Com isso a gente termina, né? Nossos 3 blocos de estabilidade. Vou agradecer a presença de vocês, espero que vocês estejam gostando, tá? E até as nossas videoconferências. Até mais, queridos!